Sejam bem-vindos à mentoria do Fast Software Delivery. Eu sou o Fernando e hoje a gente tem um assunto bem bacana aqui para você que é desenvolvedor, que está cansado de trabalhar sem ter o apoio de métricas para te ajudar no dia a dia e ter a percepção se você está ou não desenvolvendo com qualidade, principalmente qual é o tempo que leva para a gente desenvolver software, colocar o software em produção e se a gente está ou não acelerando o tempo de entrega de software em 5 vezes. É muito importante que a gente tenha o apoio de métricas no dia a dia para a gente entender qual é o desempenho, como é que o nosso time de desenvolvimento está performando. Então, se você é desenvolvedor, esse vídeo é para você. Então, vamos falar aqui de qual o uso da utilização de métricas para acelerar o tempo de entrega de software. Então, galera, aqui eu trouxe um dashboard muito bacana, que é o dashboard que é utilizado pela Capital One, que é um dos principais internet bankings do mundo e um dos principais cases de engenharia de software do mundo. E esse dashboard aqui tem algumas métricas bem legais que vão ajudar você, como desenvolvedor, no dia a dia, até mesmo o seu gestor e até mesmo os times de infraestrutura que apoiam a entrega de software dentro da sua companhia até a produção, a entender como que está o ciclo de desenvolvimento. Esse conjunto de métricas que eu vou apresentar para você vai te ajudar a fazer o acompanhamento durante todo o seu ciclo de desenvolvimento, atrelada às práticas que você faz no dia a dia. Então, aqui, começando a apresentação, a gente tem, logo aqui no canto superior esquerdo, a gente tem um conjunto de métricas que dizem respeito ao escopo que está sendo desenvolvido. Então, aqui é muito importante o quê? Dar visibilidade de quais são as tarefas, o total de tarefas que a gente está desenvolvendo em uma determinada sprint. Então, aqui eu tenho um conjunto total de 31 histórias, sendo que eu tenho dessas 31, ele me diz o trabalho que está em progresso, a quantidade de trabalho que está em progresso e a quantidade de trabalho que está pronto. E aqui a lista das funcionalidades que estão sendo desenvolvidas. Então, é muito interessante você ter a percepção e acompanhamento do time como um todo, como isso aqui é como se fosse um painel, um chão de fábrica, para poder dar visibilidade do trabalho que o time está realizando no dia a dia, para fazer o acompanhamento. Todos do time é importante fazer esse acompanhamento. Esse ferramental aqui, depois eu deixo o link disponível para vocês, porque é um dashboard que é open, então você pode baixar do GitHub e fazer as suas customizações. Ele de cara já tem uma série de ferramentas de mercado que é só plugar e utilizar, como o caso do Gira, como o caso do Jenkins, como o caso do Git, como o caso do Sonar, como o caso do Fortify para análise de vulnerabilidade. Então, esse dashboard já tem uma série de coletores desenvolvidos com ferramentas de mercado que vai ajudar bastante vocês em termos de colocar o dashboard para rodar, vai ser bem rápido, tá legal? E aqui, descendo aqui, a gente tem o gadget de Code Ripple. Esse gadget é interessante porque o que ele diz aqui? Ele vai dar para nós a percepção de qual é a cadência que o time de dev tem para fazer a integração do código-fonte. Então, se a gente está fazendo integração de forma frequente, né, aqui no Git, né, o merge de pull request, se a gente está fazendo integração e check-in do código com frequência, é uma boa prática que deve ser executada pelos times de desenvolvimento, porque quanto mais cedo a gente fazer a integração de código e a execução do build desse código integrado, a gente vai ter a nossa percepção de qualidade. E aqui entra
a prática de integração contínua, que é justamente o fato de você fazer as integrações de forma frequente, de forma que você possa fazer o build desse código que é integrado de forma frequente e que você possa fazer o deploy aqui à direita desse código nos ambientes, na sua esteira, justamente para validar esse incremento, esse pedaço de software que você está adicionando. Então, a ideia aqui, galera, da integração contínua é aquele conceito que eu tenho falado em alguns outros vídeos que também já estão lá no canal, é justamente do working state, o estado funcional do software. A gente quebrar o paradigma de que, durante todo o ciclo de desenvolvimento do software, o software passa a maior parte do tempo em estado não funcional, que não está funcionando. Se a gente aplica, de fato, a prática de integração contínua, todo desenvolvedor, à medida que faz o commit, gera o build e coloca no ambiente, a gente tem a possibilidade de validar se o software está no estado funcional. Então, a ideia aqui é justamente essa. Mesmo que a gente esteja trabalhando com sprints de 2 ou 4 semanas, todos os dias, de forma frequente, eu coloco uma versão do meu software, a partir de um commit de qualquer um dos desenvolvedores, na esteira, para validar o estado de funcionamento, e não somente ao final da release ou da sprint, para ter conhecimento se o software está em estado funcional ou não. Essa é a boa prática da integração contínua. Então, aqui a gente acompanha diariamente se a quantidade de integrações que teve. Se eu olho para esse gráfico aqui e olho que a quantidade de integrações está próxima de zero, significa que meu time está desenvolvendo cada um por si e não está havendo um processo de integração. Ou seja, provavelmente eu vou ter uma série de problemas na véspera ou ao término da minha sprint para gerar essa versão na hora em que todo mundo resolver fazer o merge de pull request para a gente montar uma versão. Então, a ideia é que você possa acompanhar aqui diariamente como que o time está trabalhando e integrando de forma frequente, porque aqui à direita, aqui no meio em cima, a gente tem o gadget do build, que é a quantidade de builds por dia. Então, e esse build aqui, galera, ele é o build justamente da branch de integração. Se eu tenho pouca frequência da branch de integração, eu vou ter poucos builds sendo realizados aqui diariamente. E isso significa que a gente pode ter um potencial problema na véspera da entrega. Então, aqui ele mostra para a gente quais são os últimos builds. A gente tem aqui também a média de duração do build. E aqui a gente tem a quantidade de builds que foram executados hoje, a quantidade de builds que foram executados nos últimos 7 dias, nos últimos 14 dias. E aqui tem uma coisa bacana também. Está vendo essa faixa vermelha aqui, ó? Você pode configurar um threshold, que é o limite máximo que você espera que o build da sua aplicação rode. E aí você já vê a boa prática, se o build está demorando muito ou não, e se ele está passando da métrica, do threshold que você setou para avaliar e acompanhar o tempo de execução de build. Então, quando ele supera o threshold que você configurou, ele aponta aqui uma barrinha em vermelho, mostrando que aquele determinado build, ele superou o tempo de configuração. E aí vale a pena investigar para entender o que fez com que esse build passasse um pouco do tempo esperado de execução desse build. Logo aqui abaixo, pessoal, a gente tem outras métricas que é muito importante a gente acompanhar durante o ciclo de desenvolvimento. Então, a gente entra no estágio, essas métricas dizem respeito, se a gente pensar na esteira como uma série de estágios,
Então, a gente pode ter o estágio de commit ou de build, que é justamente esse momento de integração do código e geração do build, e atrelado, a gente adiciona a esse momento de commit ou de build do estágio da minha esteira, a nossa análise estática, tanto de qualidade como de vulnerabilidade. E aqui é muito importante porque a gente consegue identificar se a gente está avançando o desenvolvimento e qual é a qualidade desse desenvolvimento do ponto de vista do código e do ponto de vista de vulnerabilidades. E aí você pode configurar as ferramentas, o Sonar, por exemplo, atrelado ao seu Build Manager, e colocar algumas regrinhas do tipo: se eu estou construindo o meu código e na construção dessa baseline eu tenho um code coverage de unit test, de testes unitários, menor que 50%, por exemplo, para estimular o desenvolvimento já com cobertura de teste unitário, que é o primeiro feedback que a gente tem de qualidade do código, você já pode falhar o build. A mesma coisa para vulnerabilidade. Para vulnerabilidade, se você encontra issues do tipo high ou critical, você também pode falhar o build para fazer com que o seu time, já no momento de desenvolvimento, já corrija e acerte as brechas de vulnerabilidade que seu código está apontando. Logo aqui abaixo, ele mostra qual é a quantidade de linhas de código que a gente tem, qual é a cobertura que a gente tem, e também a margem aqui, a taxa de sucesso, de falha, de erros, quantos testes unitários estão rodando. Então, percebe, você está no seu dia a dia de desenvolvimento e você consegue ter um painel que te mostra a saúde daquilo que você está produzindo e também mostra como que está rolando, como que está acontecendo a dinâmica do time nesse desenvolvimento. Se eu estou integrando o código de forma frequente, se eu tenho builds dessa branch de integração, qual é a qualidade da análise estática do meu código, qual é a minha taxa de vulnerabilidade, qual é a minha cobertura de testes. Então, a gente consegue fazer todo o acompanhamento aqui através de um único painel, que é um dashboard para times, para acompanhar o dia a dia do desenvolvimento. E, galera, fazendo o acompanhamento desses números aqui, dessas práticas, porque todos esses gadgets estão atrelados à prática de desenvolvimento do dia a dia, como eu estou falando aqui para vocês, a gente consegue entender e verificar qual é a maturidade que meu time tem para desenvolver e colocar o software de forma frequente e praticar a integração contínua para verificar se a gente realmente está numa cadência de desenvolvimento boa. E logo aqui à direita, a gente tem um gadget que mostra o resultado do deploy na minha esteira. Então, cada desenvolvedor comita o código, faz o build, analisa o sucesso ou falha do build, analisa o tempo de execução do build, analisa a qualidade, a vulnerabilidade, a cobertura. Eu tenho aqui todas as informações para identificar se o primeiro estágio de commit ou build da minha esteira está passando com sucesso ou não. E logo na sequência, a gente tem o acompanhamento tanto do deploy, para verificar se foi feito com sucesso, para a gente validar os meus testes dentro da minha esteira, dos meus ambientes. E aqui embaixo, tá vendo que eu tenho aqui Functional Tests? Isso aqui é muito interessante também porque ele ajuda a dar um score aqui de qual é a qualidade da execução dos meus testes funcionais. Eu tenho o primeiro estágio de commit o build, que é o primeiro estágio da integração contínua, e, na sequência, se o meu build passa, ele passa pelos critérios de qualidade que a gente colocou, imediatamente a gente já faz o deploy na esteira. É muito importante que o mesmo binário
percorra toda a esteira. Se tiver algum ponto de falha aqui na esteira, é o que a gente chama de stop the line. Então, por que tem esse gadget aqui do deploy para os times de desenvolvimento acompanhar? Porque no momento em que vocês estão fazendo o desenvolvimento, liberam uma versão e essa versão vai para o ambiente, à medida que ele passou do primeiro estágio de commit ou de build, ok, beleza. Então significa que a gente, como desenvolvedor, a gente pode pegar a próxima história para desenvolver. Mas eu mantenho o olho aonde? Naquela versão que eu mandei para o ambiente, enquanto está sendo executados os testes automatizados, e eu estou me ocupando com outra tarefa, eu mantenho o olho para saber se teve paralisação ou não na execução dos testes. Se teve problema, mentalidade stop the line. Para, porque é o segundo feedback que a gente tem da nossa versão. E quanto mais rápido a gente tiver esse feedback, quanto mais rápido a gente parar para entender qual foi o problema, eu tenho a possibilidade. É o momento em que o bug é mais barato de corrigir, porque está fresco ali na cabeça. É muito diferente de você passar uma sprint inteira, ou até mesmo para ainda quem desenvolve no modelo de waterfall, passar um mês ou 2 meses testando, depois recebe a lista de bugs, não vai lembrar da onde que está aquele bug, precisa sentar, analisar, relembrar a linha de código para fazer a alteração. Então, se eu faço a entrega contínua, a integração contínua do jeito que ela pede para ser feita, eu tenho feedback rápido, eu mantenho com maior probabilidade o meu estado funcional do software, e também é um momento em que eu tenho o bug a um custo muito barato para se resolver. Beleza, galera? Então é por isso que a gente tem todas essas informações aqui num one page, num único painel, para dar visibilidade daquilo que eu estou desenvolvendo, qual é a qualidade daquilo que eu estou desenvolvendo e aquilo que está na minha esteira, se eu preciso parar ou não para resolver algum problema de forma rápida. Então, eu corrijo rápido, faço manutenção nos meus scripts de testes de forma rápida, ou seja, feedback é rápido, tudo ao menor custo, e isso significa acelerar o tempo de entrega de software. Tá legal? Quando eu estou trabalhando com essas práticas, no acompanhamento diário, eu estou tão focado em todos esses números e todas essas métricas que o resultado vai ser que a gente vai conseguir acelerar o tempo de entrega de software. Tá legal? Então vamos olhar para o próximo gadget que a gente tem aqui, que é justamente o que? Eu tenho a visibilidade de olhar para toda a minha esteira e entender aqui na minha esteira quais são os meus componentes que estão instalados, qual é a versão desse componente que está instalado e qual foi a data que ele foi instalado. E aqui a gente vai ter mais para frente, tá vendo que a largada é aqui no dev e a bandeirada é aqui em produção, justamente com a possibilidade de a gente acompanhar todo o ciclo, não só do desenvolvimento, mas da entrega do software, em todas as etapas em que a gente precisa passar dentro da nossa esteira. Tá legal? E aqui a gente amplifica essa visibilidade que a gente tem aqui, olhando para cada um dos componentes que a gente tem, a gente consegue ter uma informação mais ampliada aqui, mais detalhada, de qual o desempenho que a minha aplicação está tendo. E que informações são essas? Bom, a gente tem aqui o estágio de commit e build, desenvolvimento, QA, testes integrados e testes de performance e a produção.
Logo aqui em cima, esse dashboard aqui, ele mostra, é um dashboard que vai mostrar as informações com tendência dos últimos 90 dias. E aqui é legal também porque para se fazer a integração contínua do jeito que se pede para fazer, é muito importante que a gente trabalhe do que a gente chama de small batches. Ou seja, são pequenos conjuntos de funcionalidade. Eu não vou fazer uma release inteira. Vou ficar, por isso que eu estou falando, não espera até o final da sprint para fazer a minha release e entregar nos ambientes. De história a história, eu vou criando essa integração contínua e eu já vou validando, incrementando a funcionalidade e a qualidade da minha release. Tá legal? Então aqui a gente consegue ver de forma bem clara dos últimos 90 dias qual a tendência com relação à cobertura de teste unitário. Está aumentando ou está diminuindo? Então aqui também a gente tem a quantidade dos testes que estão passando. A minha tendência está aumentando ou tá de falha ou de sucesso? E aqui eu tenho também a quantidade de vulnerabilidades, que vai aumentando ou vai diminuindo. Para cada um dos estágios que a gente tem aqui, tem os testes funcionais, e aqui a gente tem aqui, para cada uma das esteiras, galera, que a gente tem aqui, a gente tem esses quadradinhos aqui, ó. O que são esses quadradinhos? Olha aqui a nomenclatura aqui, ó. Aqui a gente consegue analisar qual é o tamanho da entrega que a gente está fazendo. A gente está fazendo um bloco de 100 commits, a gente está fazendo um bloco de 10 commits, a gente está fazendo um bloco de 1 commit. Então aqui, percebe como toda a informação que a gente tem aqui no dashboard, ela é casada com a dinâmica que a gente tem no desenvolvimento. Então aqui são as entregas com a quantidade de commits que buildaram, que passaram no primeiro estágio, que a gente colocou nas esteiras. Então a gente tem uma aferição aqui em quanto tempo eu levo em cada um dos estágios da minha esteira. Olha só que interessante. E no final, eu tenho o lead time. O tempo que, levando-se em consideração que o lead time aqui é do tempo que o desenvolvedor faz o commit, gera o build, até a chegada desse commit em produção. Então, olha só que interessante aqui. Eu tenho, no dashboard anterior, eu tenho todo o chão de fábrica do meu dia a dia, e aqui eu começo a ter a visibilidade. Quanto tempo eu estou demorando para colocar uma versão em produção? Para cada um dos componentes eu tenho essa visibilidade. E ele também me dá a tendência aqui do tempo de entrega de produção. Se meu tempo, a tendência é que meu tempo esteja aumentando ou a tendência é que meu tempo esteja diminuindo. Então eu tenho uma visão geral, chão de fábrica e tempo de entrega. Eu tenho lead time completo do commit até a produção e quanto tempo eu estou levando em cada um dos meus estágios na minha esteira. Beleza, galera? Comenta para mim se faz sentido esse tipo de informação para vocês, se vocês têm algo no dia a dia que vocês consigam fazer esse acompanhamento. Esse aqui é um dashboard que é open source, é free e dá muita informação aqui para a gente trabalhar no dia a dia e fazer um belíssimo acompanhamento da cadência, da dinâmica, da qualidade e averiguar se a gente está conseguindo acelerar o tempo de entrega de software para atender o requisito de entrega de valor no mercado para o nosso cliente. Tá legal? Aqui é um detalhamento dessa visão anterior que a gente tinha aqui. O que é esse detalhamento? Olha só,
ele vai me dar nos últimos 90 dias a tendência de sucesso ou falha da execução dos meus testes unitários, ele vai me dar a tendência de cobertura do meu código com teste unitário, se está aumentando ou se está diminuindo, ele vai me dar a tendência da qualidade do meu código, se a quantidade de issues apontadas está aumentando ou está diminuindo. Galera, aqui é débito técnico. Issue de qualidade acaba virando débito técnico. É outra coisa que é invisível, mas que, se a gente não toma conta, não coloca como critério de conclusão, de a definição de pronto, também melhorar a qualidade do nosso código, ele acaba sendo um fator invisível que vai dificultando a manutenção do código. E quando eu falo de fator invisível, é que uma manutenção que poderia levar meio período acaba levando um dia e meio, devido a essa complexidade que vai sendo adicionada pelo efeito das manutenções que são solicitadas para fazer, mas que em contrapartida a gente cresce o número a quantidade de code base, de código gerado, mas a gente não trata esse código. Eu sei, questão do prazo, mas também é questão de disciplina, porque uma hora isso aqui vai se voltar com relação a tanto ao prazo que está se prezando nesse momento para fazer o desenvolvimento. Tá legal? Aqui também a gente tem a tendência da análise de vulnerabilidade, se as brechas de segurança estão aumentando ou se estão diminuindo. Olha só que legal esse aqui. Qual que é a minha tendência de taxa de sucesso de build? Ela está aumentando ou está diminuindo? Outro ponto importante, qual é o meu tempo de correção do build? Lembra que eu falei do stop the line? O stop the line ele é tanto no momento em que o build quebra, qual é o tempo de correção, como também se o build passou e eu tenho a liberação dessa versão na minha esteira para fazer os testes, e se ocorre e vai ocorrer, obviamente, a detecção de bugs, o tempo que a gente leva para corrigir também. E aqui, olha só, a minha tendência de sucesso ou falha na execução dos testes funcionais. Então, percebe que a gente tem aqui uma gama completa de informações que vão ajudar você no teu dia a dia a entender qual é a cadência de desenvolvimento, com que qualidade que você está progredindo na sua entrega e em quanto tempo você está fazendo essa entrega. Beleza, galera? Então, aqui passando para o próximo, é um repeteco do primeiro, mas só para dar ênfase num aspecto aqui. Vocês estão vendo esse score que aparece aqui no nível geral e aparece um score em alguns gadgets, como, por exemplo, o gadget do Code Ripple, o gadget do build, o gadget de qualidade. A gente tem no gadget de deploy. Esse dashboard aqui você pode configurar para que esse score apareça. E esse score, o que ele é? Ele dá o nível de maturidade que seu time tem nas práticas. Então, por exemplo, como é muito importante a gente fazer o check-in e o commit de forma frequente, no Code Ripple, ele vai avaliar qual é a taxa do número de commits, de merge de pull requests que é feita. No build, ele vai calcular qual é a taxa, fazendo uma correlação do status do build, se falha ou se tem sucesso, e a duração do build. Tudo ele mostra com relação aos últimos 14 dias, isso é configurável.
A mesma coisa que vale para a qualidade. Ele faz uma relação da taxa de cobertura dos seus testes unitários com relação ao percentual de cobertura e com relação ao sucesso ou falha da execução dos seus testes unitários. E a mesma coisa a gente tem aqui para o gadget de deploy. Então, ele faz uma correlação da taxa de sucesso em função da quantidade de deploys que você faz na esteira e a taxa de sucesso ou falha desse deploy na sua esteira. Então, galera, aqui, se você quiser ligar esse score, ele vai dar ali a maturidade com que teu time, com que vocês estão trabalhando no dia a dia, empregando essas melhores práticas aqui da engenharia de software. E isso é muito importante, porque é o resultado de todas essas práticas como um todas, que devem ser feitas no dia a dia, é que vai levar a uma boa performance, não só do time, na produção e na entrega, mas também da qualidade e da satisfação do produto que é entregue. E aqui, galera, para a gente fechar esse vídeo, a gente tem uma compilação, uma visão executiva das métricas que eu apontei para vocês. Tudo que a gente tinha até agora são dashboards de time, dashboards de chão de fábrica para acompanhar no dia a dia a cadência do time. Agora, aqui do nível executivo, a gente tem um agrupamento dos principais indicadores, então, com relação a vulnerabilidade, as violações de segurança, qual é a frequência, o percentual em que meus testes funcionais passam, uma visão geral aqui de agrupamento da minha qualidade de código. Olha que legal aqui, eu posso agrupar aqui incidentes em produção, cobertura de teste unitário, quantas releases foram liberadas e qual é a média de tempo de entrega em produção, o meu lead time. Então, de uma forma executiva, você também tem os principais indicadores de qualidade, de segurança, de incidente e de tempo de entrega. Tudo isso vai ajudar a gente a identificar quais são os pontos do nosso ciclo de desenvolvimento que estão impedindo a gente de acelerar o tempo de entrega de software em 5 vezes, obviamente com qualidade, para o cliente, para o mercado, para que a gente atinja os nossos objetivos. Galera, era isso que eu queria falar para vocês nesse episódio. Não esquece de se inscrever no canal e colocar os comentários. E toda semana a gente tem conteúdo novo no Instagram, no YouTube e no Facebook, conteúdos que tem gratuitos com o objetivo de te ajudar a acelerar o tempo de entrega de software em 5 vezes. Te vejo no próximo episódio. Até mais.